Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui para o nosso encontro com a palavra, aproveitando aqui para parabenizar aos casais, aos eternos namorados. Quero deixar aqui um abraço muito especial para cada casal e também deixar um recado da palavra de Deus. Quero falar com vocês hoje de uma história muito interessante, onde nós tiramos muitas lições de uma mulher chamada Abigail. Abigail, ela viveu com um marido muito difícil. Então, vamos tirar algumas lições para nossa reflexão hoje, pensando no tema viver em um casamento difícil. Viver em um casamento difícil é isso mesmo. Às vezes olhamos para os outros ao nosso redor e nos permitimos fazer uma festa de piedade, pensando em como a vida de outras pessoas é melhor do que a nossa. Mas esse é o problema de julgar de fora. O que acontece por trás das portas fechadas de um lar cristão pode ser bem diferente do que deve acontecer em uma família. A família perfeita demais no próximo banco pode ser tudo menos perfeita. Então vamos abordar este tema interessante, porque sabemos que muitas mulheres vivem uma situação muito difícil em seus casamentos, em seus relacionamentos. Elas enfrentam não só o abuso físico, também o abuso verbal, né? Então, seja como for a forma, muitas mulheres cristãs têm enfrentado uma grande luta em seus relacionamentos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel 25. Nós vamos ver aqui um estudo de como lidar com um homem abusivo. Abigail, ela vai nos ensinar aqui preciosas lições, tá? Para nós que vivemos no contexto de relacionamentos, principalmente de um relacionamento difícil, vivendo com um marido difícil. Então, em 1 Samuel 25, nós encontramos a história de um homem chamado Nabal e a sua esposa Abigail. O versículo 3 diz o seguinte: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, ou seja, era ela inteligente e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. Então, note, irmãos, aqui o perfil deste casal. Abigail era bonita, formosa, inteligente, enquanto que a Bíblia diz que Nabal era grosseiro, era mesquinho em suas relações. Nabal era um homem difícil de conviver. Então, a força das palavras hebraicas, traduzida como intratável e mesquinha, era que Nabal era severo, Nabal era dominador, Nabal era um malfeitor de mão pesada. E os servos de Nabal certamente concordariam com a descrição desse homem no versículo
17, que diz: considera, pois, agora e vês o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então os servos de Nabal certamente concordariam com essa descrição de Nabal. No versículo 17 que acabamos de ler, ouvimos um servo conversando com Abigail sobre o seu mestre e seu marido. Ele é um homem tão mau que ninguém pode falar com ele. Novamente, o texto hebraico é muito forte. Nabal é um homem mau, um filho de Belial, né? E a pior declaração de desprezo possível que o servo poderia usar. Nabal era um homem duro, era um homem difícil, era um homem severo. Ele era impossível de argumentar. Então, parece que esse criado ele não estava sozinho nessa opinião. Abigail, ela descreve seu marido para Davi no versículo 25. Abigail, ela descreve seu marido para Davi no versículo 25. Ela diz: meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviastes. Então a própria Abigail está aqui descrevendo para Davi o quanto este homem era mau. O nome dele é tolo, a tolice estava com ele. Então, irmãos, Nabal era um homem mau e difícil, e Deus disse isso, o criado disse isso, e Abigail concordou. Então, Abigail provavelmente, meus irmãos, entrou naquele casamento desagradável sem escolha própria. Nos dias de Abigail, os casamentos eram arranjados pelos pais. E a verdade é que Nabal era um dos homens mais ricos da região. O versículo 2 diz: e havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Então, Nabal era um homem de importância, Nabal era um homem de influência, e organizar um casamento com um homem assim era considerado um bom negócio. Mas nas entrelinhas nós vamos perceber que Abigail, ela não podia ser feliz em tal casamento. Infelizmente, muitas mulheres se casam tão infelizes quanto Abigail. Na verdade, o belo príncipe acaba se transformando por ser um sapo. E olha, irmãos, muitos e muitos líderes cristãos também acabam sendo um abusador, um ditador, uma pessoa que se torna um peso para as suas esposas. Mas gostaria de fazer aqui uma pergunta para que nós pensemos: como Abigail lidou
com essa situação. Travada em um casamento com um homem perverso e mau, alguém com quem ninguém podia conversar ou argumentar. Podemos aprender algo com ela que possa nos ajudar, podemos aprender algo com Abigail que possa ajudar mulheres que conhecemos, que estão presas numa situação muito parecida, muito idêntica. Então, no mínimo, irmãos e irmãs, precisamos tirar o melhor de uma situação ruim. Melhor, precisamos encontrar uma maneira de transformar uma situação ruim em algo bom. É isso que nós começamos a ver, a perceber, a entender e a aprender aqui com essa situação com a qual Abigail se deparava ou se deparou. Então, quando encontramos Abigail pela primeira vez, vemos uma mulher fazendo todo o possível para limitar os danos que o marido causou. Então é isso mesmo, quando nos deparamos pela primeira vez com Abigail, nós vamos encontrar uma mulher fazendo todo o possível para limitar os danos que o marido causou. Isto é uma realidade bem presente em muitos casamentos, em muitos relacionamentos, e não se engane, em muitos relacionamentos cristãos. E acontece que Nabal causou danos reais, tanto que toda a família estava em perigo de extermínio. Toda a família estava em perigo de extermínio. Você vai entender melhor quando fizermos uma revisão aqui da história, né? Então, durante a época do ano em que 3.000 ovelhas de Nabal estavam sendo cortadas, são muitas ovelhas e muitos tosqueadores, muito trabalho envolvido, né? Então, nos dias de Nabal foi um período festivo. Então era costume que o dono da ovelha desse um banquete quando o trabalho estivesse terminado. E naquele banquete ele daria presente a todos os que estivessem ali ajudando de alguma forma, né? Então foi um sinal de agradecimento a Deus e um gesto de boa vontade para com os vizinhos. Isso fazia parte da cultura. Então, quando Davi enviou seus rapazes para recolher o que lhes era devido pela proteção que haviam proporcionado aos pastores de Nabal durante o ano, então tinham todos os motivos para esperar que Nabal fosse generoso. Mas, irmãos, em vez disso, nos versículos 10 e 11, nós vamos perceber Nabal insultando os homens de Davi de duas maneiras. Primeiro, ele deveria ter respondido generosamente a eles pela ajuda que haviam dado a seus pastores. Segundo, o costume oriental exigia que ele fosse educado com eles, mesmo que Davi fosse um inimigo mortal. Então, não apenas perverso, então ranzinza, então significa que Nabal se recusou a dar coisa que deveria ter dado livremente. Então, irmãos, Davi vai receber aquilo como um insulto. Versículo 10 e 11 diz: Nabal respondendo aos criados de Davi, disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água
e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm, então perceba aqui como ele foi desrespeitoso, malcriado com os servos de Davi, 10 homens que Davi havia enviado para ajudar ali naquele trabalho, fazia parte da cultura. Então, o que é que vai acontecer quando os servos voltam e Davi toma conhecimento do acontecido? Davi entendeu como um insulto. Então, Davi verso 12 diz: então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo quanto a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Então, nesse momento em que Davi se prepara para subir contra Nabal, e por causa dessa afronta, Davi ia no propósito de eliminar Nabal e até as crianças. Porém, note, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. Do muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil, que não há quem se possa falar. Então, irmãos, Davi preparou 400 homens, subiu contra Nabal, e ia limpar toda a sua casa. Davi partiu para destruir a casa de Nabal. Então, quando Davi preparou 400 homens, todos armados, e subiu contra Nabal, ao mesmo tempo, um servo sábio correu para Abigail para relatar o que havia acontecido. Então, os irmãos percebem como o enredo está se desenvolvendo. Então, enquanto, por um lado, Davi se preparou para subir contra Nabal e destruir, um servo vai até Abigail para relatar o que está para acontecer. Então, Abigail, nesse momento, irmãos, estava com uma situação ruim nas mãos. 400 homens estavam caminhando para matar não apenas Nabal, mas a maioria da casa. É aqui que nós começamos a ver a inteligência, a capacidade, dessa mulher. Ela teve que agir rapidamente para limitar o dano que seu marido havia causado. Então, conhecendo a si mesmo, o que você teria feito no lugar de Abigail? Você teria fugido? Você teria organizado servos para combater os homens de Davi? Você tentaria argumentar com Nabal? Você teria se resignado a ser morto? Você entraria em pânico, não é? Então, aqui nós vamos ver que Abigail, ela tomou uma ação decisiva e independente. É isso que nós vemos a partir dos versos 18 a 23. Acompanhe comigo. Então, Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passado,
e os pôs sobre jumento, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Então veja que ela agiu independente, era uma situação difícil, mas ela não declarou a Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E ela encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Davi aos inimigos de Davi outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. Então, pensando rápido, Abigail se apressou a evitar problemas com um passe. Mas o que você acha que Abigail fez? Você acha que ela estava certa em suas ações? O que realmente estava acontecendo enquanto ela corria para pegar todo o pão cozido, as passas, os figos embalados e os odres carregados nos burros? O que você acha que ela fez? Primeiro, ela fez exatamente o oposto do que Nabal faria. Ela afastou os homens de Davi, mas ela preparou grandes quantidades de comidas para eles. Isso ela fez o que Nabal não faria, né? Segundo, ela fez isso sem ele tomar conhecimento. O texto indica que ela não contou ao marido o que estava fazendo. O que você acha que as ações dela, será que essas ações estavam corretas para você? Será que a avaliação de Davi sobre Abigail também vai ser uma ação correta? Veja comigo verso 32 e 33. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela própria mão. Então, Davi viu a ação independente de Abigail, contrária aos desejos de Nabal, como sendo de Deus. É isso mesmo. Davi viu as ações independentes de Abigail, contrária aos desejos, como sendo de Deus. Então, Abigail está diante de nós como modelo de uma mulher sábia em uma situação difícil. Ela agiu no melhor interesse de sua casa e seu marido. A primeira pessoa a sentir o fio da espada de Davi seria Nabal. Então, ao contrário dos desejos de Nabal, Abigail estava salvando sua vida. Ela tinha os melhores interesses dele em mente. Então, é uma lição maravilhosa essa primeira lição que nós aprendemos. Nem toda a situação que as mulheres enfrentam em maus casamentos é uma questão de vida e morte. No caso de Abigail foi. No caso de Abigail, ela estava enfrentando a situação de vida e de morte. Então, uma mulher sábia faz o que pode para limitar os danos causados por um homem difícil em casa. Tá? Note bem essa frase: uma mulher sábia, ela faz o que pode para limitar os danos causados por um homem difícil em casa. Então, essa mulher, ela pode
ter que tomar medidas imediatas para garantir a segurança de si mesma e de seus filhos. Se a situação é fisicamente perigosa, ela deve primeiro libertar a si mesma e a seus filhos enquanto pode. Ela deve agir no melhor interesse de todos os envolvidos. Isso inclui o seu marido, mas também o dela, a vida dela e de qualquer criança envolvida. Então, é importante saber, irmãos, que uma mulher não é um fracasso como esposa, e ela não é desobediente a Deus se ela tomar medidas ativas para preservar a vida em uma situação abusiva. Então, nós vemos aqui um primeiro passo de Abigail, que nos ensina uma grande lição. Tá? Então, uma mulher sábia, ela trabalha para transformar uma situação ruim em boa. Percebeu aí essa frase? Uma mulher sábia, ela trabalha para transformar uma situação ruim em boa, tá certo? O segundo passo que Abigail toma é o objetivo de impedir um problema maior no meio da sua família, né? Então, Abigail encabeçou com sucesso o exército de Davi de massacrar a casa de Nabal. Então, mas para não precisar repetir a operação de resgate em outra situação, ela precisou fazer mais do que isso. Versículo 36 a 37 diz assim: melhor dizendo, antes dela falar com Nabal, dela voltar para falar com Nabal, nós sabemos que ela se encontrou com Davi, né? Então Abigail se apressou, tomou 200. Verso 24, ela lançou-se aos pés de Davi. Olha o que ela diz no verso 25: meu senhor, agora não faça este homem vil a saber Nabal, né? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora este é o meu presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja dado aos moços que te seguem, ao meu senhor. Verso 28, perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque o meu senhor guerreia e as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti todos os dias. Então, o que foi que Abigail fez? Ela pegou tudo o que Nabal deveria ter oferecido, aqueles que a ajudaram no trabalho. Ela vai ao encontro de Davi, ela se ajoelha diante de Davi, ela confessa o seu pecado, ela diz: olha, meu senhor, eu nunca vi teus servos. Se eu tivesse visto os teus servos, eu teria os tratado como eles mereciam. Então está aqui tudo o que eles merecem, eu trouxe, e eu peço que o Senhor perdoe a transgressão. Então ela foi muito sábia, ela foi lá, ela pediu perdão, ela está tentando aqui evitar um mal maior. Então, verso 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então, essa atitude independente de Abigail, Davi viu como uma obra de Deus. E bendito o teu conselho, e bendita tu
que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um meninho. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E, vindo, Abigail, ela voltou a Nabal, eis que tinha em casa um banquete. Tem um belo do banquete na casa de Nabal. Ela voltou como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a sua luz da manhã. Então percebam a sabedoria desta mulher. Ela conseguiu apaziguar a ira de Davi. Ela volta para casa, o seu marido está ali num banquete. Vocês já sabem que Nabal era um homem duro de conversa. Ele estava feliz, estava embriagado. Ela evita conversar com ele nesse momento. Aqui nós temos uma outra lição, tá? Muitas vezes você procura o seu marido para tratar um assunto no momento errado. Você não espera, muitas vezes, a poeira baixar. Olha o que ela faz. Ela chegou lá, né? Não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra, ele ficou paralisado. Não se sabe muito bem o que aconteceu, mas foi um choque muito grande quando ela falou para ele, não é, os pormenores da atitude que ela tomou, de ir até Davi e de impedir que Davi tirasse a vida de Nabal. Talvez aqui esteja o grande choque, Nabal percebendo que a sua vida estava correndo um grande risco. E aqui nós temos uma segunda lição. A primeira é que ela agiu muito rápido para impedir algo muito pior. Segundo, ela agiu independente e ela conseguiu apaziguar a ira de Davi, que vinha com 400 homens. Terceira lição, ela procura o seu marido para explicar o acontecido, mas na hora certa, na hora adequada. E quando ela expõe o acontecido, o marido dela toma um choque. Não sei ao certo, mas sucedeu e aconteceu que, o texto diz no verso 38, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Não se sabe ao certo aqui se foi um choque no seu coração, mas com 10 dias Nabal morre.